você agora está sendo preparado para ser cada dia mais parecido com Jesus. Nesse processo de santificação, você há de ver que muitas dores vão acontecer. Graça e paz, meus queridos irmãos. Eu quero convidar a todos vocês neste momento para abrirem a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Romanos, capítulo 6, onde nós podemos ler assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Amém. Quando nós lemos esta palavra do apóstolo Paulo aqui em Romanos, no capítulo 6, nós lembramos que a verdade básica para o cristão é a sua identificação com Cristo na morte, no sepultamento, na ressurreição. Nós lembramos que antes nós estávamos identificados com Adão no pecado e na condenação. Agora nós estamos identificados com Cristo em santificação e justificação. Assim, tudo o que aconteceu com Cristo aconteceu comigo. Tomei a decisão, morri, fui sepultada com ele, ressuscitei. E agora onde é que eu estou? Assentada à direita do Pai, como ele também está. Isto é batismo. O batismo não é alguma coisa que alguém faz aleatoriamente. A Bíblia diz, quando Jesus Cristo disse, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando e ensinando a eles o que eu vos tenho ensinado, ele disse, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, continua do mesmo jeito, já está condenado. Nós lemos um exemplo só. No capítulo 8 de Atos, tem um momento em que Filipe estava em Samaria, no ministério maravilhoso. A Bíblia diz que a cidade toda estava cheia de alegria, porque havia muitos milagres, curas, libertações, e nesse momento vem um anjo e diz para Filipe, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se encontra vazio. Filipe foi. E quando ele chegou lá, no lugar, ele viu que vinha uma carruagem. Dentro dessa carruagem vinha um etíope, eunuco, que era
poderíamos dizer hoje, o ministro da Fazenda do Reino da Etiópia. Ele era responsável por todo o tesouro de Candace, que era a rainha dos etíopes. Ele estava voltando de Jerusalém. E quando Filipe observou aquela carruagem, o Espírito disse para ele: aproxima-te desta carruagem e acompanha. Filipe percebeu, acompanhando, que aquele homem estava na carruagem lendo, logicamente em voz alta, o profeta Jeremias, mas ele identificou dúvidas na voz do homem e disse: compreendes o que vens lendo? E o etíope respondeu para ele: como poderei compreender se alguém não me explicar? Certamente Filipe se ofereceu. Ele mandou parar o carro. Filipe sentou e Filipe então identificou a passagem que ele estava lendo, era Isaías 53. A Bíblia diz então, Filipe, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Eles iam. Quando o etíope perguntou para Filipe: olha, aqui tem água, que impede que eu seja batizado? E Filipe disse para ele: é lícito se tu crês de todo o coração. Tá vendo? O que é necessário para você ser batizado? Que você creia de todo o coração. O que significa que o milagre é feito primeiro no coração. Depois você confessa com a sua boca. Quando Filipe disse para ele: é lícito se crês de todo o coração, então ele disse publicamente ali: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Filipe disse: então tudo bem. Desceram e ele foi batizado. O que eu quero dizer é que o batismo, ele é externo, ele exterior, ele é simplesmente a demonstração de algo que já aconteceu no coração. Vou dar um exemplo que aconteceu no capítulo 10 do livro de Atos, na casa de Cornélio. Nós vemos que Cornélio, porque o anjo falou com ele, mandou mensageiros buscarem Pedro, que estava em Jope. Quando Pedro chega, pergunta para o Cornélio: por que você mandou me chamar? E ele então contou da visão, contou o que o anjo tinha falado com ele e disse para Pedro: fizeste bem em vir. Agora estamos todos aqui esperando, prontos para ouvir o que te foi ordenado da parte do Senhor. Presta atenção. Todo aquele povo que estava ali era ímpio. Eles não criam em Jesus Cristo. Cornélio não era um discípulo de Jesus Cristo, não era um seguidor da lei de Moisés, não era um adorador do Deus de Abraão. E assim, a sua casa, a sua família, os seus amigos, ali não tinha ninguém que conhecesse nada de Jesus. Talvez ouviu falar as fofocas da ressurreição e de um bando de loucos que roubaram o corpo de Jesus para dizer que ele tinha ressuscitado. Quem sabe? Mas ali não havia ninguém que tivesse sido alvo do evangelho. Quando Pedro começou a entregar a mensagem, o que é que Pedro tinha para entregar? O que ele tinha? Jesus Cristo. No versículo 44 do capítulo 10 de Atos, está escrito assim: ainda Pedro falava essas coisas quando veio o Espírito Santo, caiu sobre todos os que ouviam a palavra. Então, aqui nós vemos Pedro falando de Jesus, eles creram na palavra
e eles receberam o Espírito Santo. O que significa um trabalho completo? Primeiro, eles creram no coração. Aconteceu um milagre lá dentro, porque o milagre é a fé. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Esta espada, a palavra de Deus, ela vem, ela corta o seu coração, ela rasga o seu coração, ela lhe circuncisa no coração, e você crê. Creu é pela fé, é pela fé. E depois, então, que você crê, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Você se torna filho de Deus. É isso que aconteceu na casa de Cornélio. A partir da casa de Cornélio, não é mais preciso ninguém vir botar a mão sobre você para receber o Espírito Santo. A partir daquele momento, se ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação, crê e é selado com o Espírito Santo. Esse é o modelo para todos aqueles que recebem Jesus. Agora, o batismo é um símbolo externo do que já aconteceu internamente. Agora, a relação do pecador com o pecado é outra. Porque, preste atenção, se uma pessoa que era um alcoólico morre, não é? Mas vai ser tentado pelo álcool. Porque morreu. Morreu, não vai ser mais tentado pelo álcool. Assim, quando nós estamos em Jesus, nós morremos para o pecado. Nós já estamos mortos para o pecado. Essa é uma verdade bem ilustrada no capítulo 11 do Evangelho de Jesus segundo João, lá na ressurreição de Lázaro. Você vê lá na ressurreição de Lázaro que Jesus, no 4º dia que Lázaro estava morto, ele chega em Betânia, não é? Lázaro já estava no túmulo há 4 dias. Ele estava morto, mortinho. A própria irmã dele, a Marta, disse para Jesus: é de 4 dias, cheira mal. Porque havia uma tradição. Ao 3º dia, as mulheres iam ao túmulo do morto e alguém removia a pedra para elas e elas colocavam ervas aromáticas no cadáver. Era a última atitude de honra que se fazia a um morto. Então, certamente na véspera, Marta, Maria e as amigas foram lá e elas viram o estado adiantado de decomposição que estava o corpo de Lázaro. Portanto, Lázaro estava morto. Eles costumavam dizer, lá os fariseus, que até o 3º dia qualquer defunto poderia ressuscitar, porque o espírito do defunto estava lá. Acabou o 3º dia, nem o espírito ficava. Por isso que Jesus deixou para chegar no 4º dia. Então, quando Jesus chega, eu não estou aqui pregando sobre a ressurreição de Lázaro no sentido detalhado. Quando Jesus chega lá, que ele faz aquela breve oração, ele chama Lázaro, vem para fora. Olhe bem, Jesus Cristo diz a palavra, ele dá uma ordem. Lázaro, vem para fora. Ora, a palavra seguinte é: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras
e o rosto coberto com um lenço. Como é que ele saiu, meus irmãos? Se ele estava todo atado, não podia andar e não podia ver. Então você vê o poder da palavra. Se Jesus Cristo disse, vem, vem até sem andar. E acerta a porta, mesmo que esteja com o rosto coberto. Ele veio, ficou lá fora. Jesus Cristo agora deixou que todo mundo visse e disse em seguida, desatai-o e deixai-o ir. Ora, agora Lázaro está desatado. Você acha o que aconteceu com ele? Ele passou pela morte. Ele foi ressuscitado pelo poder da palavra. Quando você acaba de ler esse capítulo, entra o capítulo 12, que para mim é um capítulo maravilhoso do Evangelho de João, aonde Lázaro está assentado à mesa com Jesus. Você lembra? Simão, conhecido como Simão leproso, deu um jantar. Estava lá Marta servindo, Maria adorando, Jesus sentado à mesa, Lázaro com ele. O que eu quero dizer que é esse o caminho de toda pessoa que está ressuscitada em Cristo. Você ressuscita para se sentar à mesa com ele. Você entendeu? Embora Jesus Cristo fosse à casa de Lázaro, nós ouvimos muito falar de Maria e de Marta, mas a Bíblia nunca mencionou que Lázaro estava sentado à mesa com Jesus, só quando ele ressuscita. Então, todos nós que ressuscitamos, nós ressuscitamos em Cristo para nos assentarmos à mesa com ele. O que é assentar à mesa? Assentar à mesa é dividir, é compartilhar o mesmo pão. Ora, se eu abro um pão na mesa, eu divido um pedaço para cada um dos meus irmãos. Eu estou aqui na casa do Felipe com a Renata, no Texas. De manhã, ontem à noite, fizeram um bolo. A Renata fez um bolo. Todo mundo comeu o bolo. Os filhos comeram o bolo. Do mesmo bolo que foi para o estômago da Gabi, foi para o estômago do Luiz, foi para o estômago do Felipe, foi para o estômago da Renata, da Ângela, para o meu estômago. As mesmas vitaminas, proteínas, sais minerais que foram para o estômago dos filhos deles, foram para o meu estômago também. Significa que nós todos ficamos unidos pelos mesmos nutrientes. Sentar à mesa e compartilhar o pão significa estar unidos num só corpo. Significa que nós comungamos, nós temos tudo em comum. Então, quando nós vemos a ressurreição de Lázaro, é um exemplo para nós. Depois que ressuscitamos, nós ressuscitamos para nos assentar à mesa com Jesus. Alguns cristãos, nós vemos que parece que não entenderam esse negócio. Eu tenho impressão, às vezes, que alguns cristãos morreram sim com Jesus na sexta-feira, foram sepultados, ficaram no sábado, não ressuscitaram no domingo, não. Ficaram no sábado, ficaram no meio do caminho, porque eu não vejo essa vida nova, eu não vejo esta paixão, esse fogo que queima, este amor, esse desejo de estar junto com Ele. Porque quando a gente ama, a gente quer estar junto, não é? A gente quer ouvir a voz. Quando nós amamos, nós somos
totalmente voltados para a pessoa a quem ama. Isso nos ensina o quê? A Bíblia diz lá em Colossenses 3, se sois do alto, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Deixai as coisas aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Está vendo? E quando Cristo, que a nossa vida se manifestar, nós seremos manifestos com Ele. O que significa? Será que nós somos do alto? Nós precisamos nos questionar, porque a nossa vida, às vezes, parece uma vida comum, parece uma vida de quem não morreu em Cristo, e se não morreu com Cristo, não ressuscitou. E quando nós ressuscitamos para a novidade de vida. Então, isso nos ensina que não podemos viver deliberadamente no pecado, pois temos a identificação com Cristo. Antes do batismo, nós estávamos identificados com a morte, com Adão. Mas agora que nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, nós cremos, nós confessamos Jesus como o único Senhor, suficiente Salvador, então nós morremos e nós ressuscitamos com Cristo. Portanto, não podemos de jeito nenhum voltar para o túmulo, porque viver no pecado é viver na morte. Olha, quando você trabalha para uma pessoa, você tem um senhor. Então você trabalha para aquele senhor. Você espera receber um salário no final do seu trabalho. Pois é, quando o seu senhor é o pecado, o seu salário é morte. Mas quando o seu senhor é Jesus, o seu salário é vida. Vida. Por isso, quantas vezes nós esquecemos que o corpo em si, o corpo não é pecaminoso e é uma área neutra, pode ser controlado por Deus. O nosso corpo pode ser controlado por Deus ou controlado pelo pecado. Se o pecado é o Senhor, ele controla os membros do nosso corpo. Por isso é que nós precisamos entregar o nosso corpo, como nós vemos em Romanos 12. Lembra do que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12? Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com estes séculos, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Se o apóstolo Paulo fosse brasileiro, hoje ele ia dizer: pelo amor de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo. Presta atenção. No Antigo Testamento, o sacrifício era morto. O pecador chegava com o animal no átrio, entregava para os sacerdotes, para aquele animal morrer no lugar dele, porque ele tinha pecado. Os sacerdotes examinavam o animal. Se o animal não tivesse defeito, eles sacrificavam. O sacrifício era morto, eles faziam tudo, depois tocavam
queimavam as partes que tinham que ser queimadas. Tudo bem. Hoje, você se entrega como sacrifício vivo, da forma como Deus aspirou o perfume daquele sacrifício morto. Ele quer aspirar a sua vida, o seu estilo de vida, a sua conduta, o seu comportamento. Ele quer que você viva o filho dele, porque você é filho. Então, aqui Paulo nos aconselha a oferecermos o nosso corpo. Olha, ninguém vai ver Deus, porque Deus é espírito. Mas se Deus quer abraçar, ele vai usar os seus braços. Se Deus quer chorar com uma pessoa, ele vai chorar com as suas lágrimas. Se Deus quer amparar, ele vai amparar com as suas mãos, com aquilo que você tem. Se Deus quer visitar os encarcerados, os doentes, ele vai na sua presença, porque ninguém vai ver a Deus, mas vai ver você, o Filho de Deus. O Filho revela a presença do Pai. Por isso, Jesus diz em João 14 para Filipe: Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. É preciso que você saiba disso. Nós vamos ver que o nosso corpo é templo e Deus quer usar o nosso corpo para a sua glória, mas também como arma do reino. Deus quer usar o nosso corpo como instrumento de construção do seu reino e como arma para vencer o maligno. A Bíblia fala para nós de muitos homens cujo corpo foi usado para o cumprimento da vontade de Deus. Por exemplo, Deus usou a mão de Moisés com uma vara para libertar o povo do Egito. Não foi? Então, ninguém viu Deus, mas viu a mão de Moisés com uma vara. Você acha que Moisés podia abrir o Mar Vermelho? Não. O que foi que Deus disse para ele? Moisés, estende a mão sobre o mar e abre o mar para o povo de Israel passar. Moisés ficou lá. Agora, como foi que abriu o mar? Deus mandou um vento oriental que soprou e rasgou o mar, e aonde o vento ia passando, ele ia secando a água todinha. Então, Deus abriu o mar, mas o povo viu, foi a mão de Moisés com uma vara. Se Deus não abriu o mar, Moisés ia pagar o mico lá até hoje. Não é? Então, Deus faz as coisas, mas nós temos que pagar aquele mico. Quando Deus disse para Josué, vocês vão vencer Jericó. A Bíblia diz que Jericó estava totalmente cercada. Ninguém entrava, ninguém saía. Nem de dia, nem de noite. Deus deu a estratégia para Josué. Manda o povo cercar 6 dias. No 7º dia, vão cercar 7 vezes. Quando completar a 7ª volta, todo mundo para onde está. Quando ouviram o soar da trombeta de carneiro, todo mundo vai gritar. E as muralhas vão cair. E vocês vão entrar e saquear a cidade. Você acha que grito derruba a muralha? Não. Grito não derruba nada. Só que Deus tinha dito, quando tocar a trombeta de chifre de carneiro, o povo vai gritar e a muralha vai cair. Quando o povo gritou, Deus derrubou a muralha. Porque Deus tinha falado. Mas o grito do povo, a voz do povo, Deus usou um estilingue na mão de Davi para derrubar um gigante. O estilingue era de Davi, a mão era de Davi, a direção era de Davi. Mas quem foi que derrubou o gigante? Foi Deus. Deus usou a boca, a língua,
a voz dos profetas no Antigo Testamento. Deus usou os pés de Paulo para levar o evangelho de cidade em cidade no início da era cristã. Deus usou os olhos de João para verem, para terem visões do futuro, ouvidos para ouvir a mensagem e dedos para escrever em livro as palavras que eram ditadas para ele e enviar às 7 igrejas. Mas você vê como Deus usa os membros do nosso corpo. Há 35 anos eu ando por aí. Hoje eu ando com a Ângela, carregando mala. Às vezes em ônibus, às vezes em avião. Tantas vezes para quê? Para poder trazer o sustento para crianças que precisam, como eu já precisei tanto, numa favela. O que é que Deus quer fazer? Ele quer aquelas crianças, mas Ele deixa olharem para mim. Eu ofereci o meu corpo, eu entreguei a minha vida. Olha, o nosso corpo também, meu irmão, pode ser usado como membros para o pecado. Nós temos visto. Você lembra que os olhos de Davi é conhecido na Bíblia como um homem que tem um coração semelhante a Deus. Você viu como os olhos dele olharam para a mulher que não era dele. E o seu próximo assunto, a sua própria direção, foi que a sua mente armou um esquema sujo. Quando ele viu o corpo de uma mulher que não era dele, a mente dele, olhe bem, primeiro foram os olhos, agora a sua mente tramou um esquema maligno e sujo. O que foi que aconteceu? Aí entram as suas mãos, que escreveram uma ordem covarde para que o marido daquela mulher fosse morto. Você entendeu? Quando nós lemos o Salmo 51, nós vemos que o corpo de Davi foi totalmente afetado pelo pecado. Os seus olhos, quando ele diz no versículo 6 do Salmo 51, pois eu conheço a minha transgressão e o meu pecado está diante de mim. A sua mente foi afetada. Eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Seus ouvidos, ele diz, faze-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. O coração dele foi afetado. Ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Nos versículos 14 e 15, nós vamos ver que os lábios dele foram afetados, que a boca de Davi foram afetados. Quando ele diz, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Quando nós ouvimos tudo isso, nós vemos que precisamos levar em consideração que antes nós estávamos identificados com Adão, com o pecado. Porque a Bíblia diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Então, quando nós nascemos aqui, nós já nascemos pecadores. Quantas vezes nós vemos uma criança no berço e pensamos, olha, um santinho, um anjinho. Não, eu digo não é não. É um pecador pequenininho que não sabe falar, não sabe andar, mas é pecador.
você vai ver que aquela criança, daqui a pouco, ele tem inveja, ele tem ciúme, ele é agressivo, ele morde, ele teima, ele faz malcriação. Mente. Criança não mente, mente sim, é mentiroso. Cuidado. É pecador, bonitinho, lindo, mas é pecador. Deixa crescer um pouquinho e não disciplina que você vai ver o que vai sobrar. Nós nascemos com a tendência de Adão, do pecado, porque nós nascemos mortos. O único homem que nasceu aqui sem pecado foi Jesus. Só Jesus. Só ele. Não tinha em si a raiz do pecado, mas todos nós. Então, no dia em que nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, nós cremos naquele dia que nós confessamos Jesus como único Senhor, suficiente e Salvador, nós somos marcados, selados com o Espírito Santo da promessa. Deixa eu lhe dizer o que acontece. Naquele momento que você confessa Jesus como único Senhor, suficiente Salvador, ali se dá a justificação. Naquela hora, você está justificado. Naquela hora, toda a sua dívida foi paga. Você não deve mais nada. É como se você nunca tivesse pecado. Naquela hora ali, Deus transportou você do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O seu nome foi registrado no livro da vida do Cordeiro. Nunca mais você entrará em julgamento. Naquele momento, meu irmão, você é feito filho de Deus e lhe é dado o Espírito Santo. Então, você aqui está justificado totalmente e vai começar o momento da santificação. A santificação é um processo que vai ao longo da sua vida. O Espírito Santo vai trabalhando em você para fazer de você um filho de Deus como Jesus, porque Jesus é o modelo. Olhe bem o que está escrito em Romanos 8, no versículo 29. E àqueles que de antemão conheceu, a esses também predestinou para serem feitos conformes à imagem de seu Filho, para que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Você agora está sendo preparado para ser cada dia mais parecido com Jesus, parecido com o Filho de Deus. Nesse processo de santificação, você há de ver que muitas dores vão acontecer, muitos problemas vão acontecer. E você vai se perguntar, mas por que acontece tudo comigo? Porque você está no processo. Não acredite na mentira de falsos profetas que chegam na sua igreja, no púlpito, e dizem que se você é filho de Deus, você não tem mais que sofrer. Se você é filho de Deus, a vida vai ficar fácil para você. Mentira! Não foi fácil para Pedro, não foi fácil para Paulo, não foi fácil para João, principalmente não foi para Jesus. Por que vai ser fácil para você e para mim? Mentira! Jesus Cristo disse, neste mundo passais por aflições. E o que é aflição? Aflição é dor. Mas ele diz, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, nós precisamos saber que nesse processo de santificação, nós vamos ter muitas dores. E quantas vezes o sofrimento chega a um ponto que
Alguns tendem a desistir, mas não é para desistir. Por isso Deus nos avisou como seria. Principalmente hoje, meus irmãos, eu nunca pensei que eu ia viver tanto para ver as coisas que eu estou vendo. Eu estou vendo hoje coisas que eu pensei que a mamãe não viu, que meu pai não viu, minha filha, meu marido não viram. Porque são coisas tão escabrosas que dá dificuldade para nós entendermos, mas estão acontecendo. Agora, verdade é alguma coisa que não tem valor. Honestidade não tem mais valor. Decência não tem mais valor. Faz até vergonha hoje a pessoa ser decente. Os valores todos jogados no chão. É como se os ratos estivessem comandando. Mas Deus nos deixou aqui para ver essas coisas. Então, qual é o nosso papel como filhos de Deus? Clamar a Deus, orar pelos nossos governantes. É sim, mas irmã, eles nos convertem. Não tem problema. Me cite um governo hoje, um país que seja governado por um filho de Deus. Me dá um exemplo aí que eu quero ouvir. Então, vamos orar. Isso é o que ficou para nós. Quando nós falamos que agora somos filhos de Deus, olha, nós não somos filhos de Deus por adoção, não. Nós somos filhos de Deus por regeneração. Adoção é diferente de regeneração. Se você adotou um menino maravilhoso, João, você adotou João quando ele nasceu do ventre da mãe dele, você ama o João é um menino maravilhoso, cresce um rapaz tão querido, você ama o João de todo o seu coração. Mas você vai precisar fazer uma cirurgia e você precisa da doação de um órgão. Eu não sei muito explicar essas coisas, de alguém que tenha o seu DNA. O João é o seu filho, mas ele não tem o seu DNA. Não tem. Porque ele é adotivo. Você vai precisar que um irmão seu, que tem o seu DNA, venha. Porque aí é que está. Nós não somos filhos de Deus por adoção. Nós somos filhos de Deus com DNA de Deus, por regeneração. Sabe o que Deus faz com você, pecador assim que nem eu, que a gente não vale nada, só Deus mesmo na nossa vida? Ele faz morrer em Cristo. Você morre, você é sepultada, e na hora que você confessa Jesus, você é gerado, é gerado de novo, regenerado. É como se você entrasse no ventre da sua mãe para ser gerado lá dentro e nascer de novo. É isso que Deus faz com você. Sabia? Aí o que acontece? Mas você é herdeiro por adoção, mas você é filho por regeneração. Então, nós precisamos saber disso, que não há como você, depois que você se rende a Jesus Cristo, você morre com Jesus, você é enterrado com Ele, você é sepultado com Ele, desculpem, você ressuscita com Ele. Não tem como mais, meu irmão, viver morte. Não tem como. Manda Lázaro voltar para o túmulo. Não tem condição. Não tem condição. Assim nós não podemos nem pensar viver no pecado. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Olha agora. A nossa natureza é pecaminosa. A nossa tendência
as nossas inclinações são para o pecado. Mas uma coisa é ter o desejo e outra é cair. Por quê? Da tentação cria o desejo e do desejo é que vem a queda ou não. Então, nós precisamos tomar cuidado com as nossas tendências e as nossas inclinações, porque elas podem nos levar ao pecado. E, meu irmão, não dá para brincar com pecado. Pecado é morte. Pecado gera morte. 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 Deixa eu dizer uma coisa para você. Quantas vezes nós esquecemos que temos um dono, um proprietário que nos comprou? Quando Jesus Cristo fala de arrependimento, dificilmente você vê a igreja hoje pregando sobre arrependimento, não sei por quê. Começa o Novo Testamento, aí surge João Batista, no deserto da Judéia, pregando: arrependei-vos. Olha, primeira palavra de pregação do Novo Testamento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João vai preso depois, é decapitado por Herodes, tudo bem? Começa Jesus na Galileia. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. O quê? De novo, é arrependimento. No dia de Pentecostes, nós vamos ouvir do primeiro pecador no poder do Espírito Santo, fazendo um sermão. Quando ele pregou, Pedro, o povo diz para ele: e agora que faremos? Ele diz: arrependei-vos, crede no Senhor Jesus, recebereis o dom do Espírito Santo. E Jesus mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados. Então, nós precisamos chegar à conclusão que arrependimento não é uma coisa simples, é necessário. Como é que você faz? Aí você diz: mas irmã Edmeia, no dia que eu entreguei minha vida a Jesus, me arrependi. Sim, graças a Deus. Todo mundo que está aí na igreja, no dia que recebeu Jesus, se arrependeu. Mas é para essa igreja que João, na sua primeira carta, no versículo 2, ele diz: filhinhos meus, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Se, todavia, pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Hein? O quê? Significa que o pecado não é uma tônica na vida do Filho de Deus, mas pode acontecer. Pode acontecer. O pecado é como um acidente que não deve acontecer, mas que pode acontecer. Então, nós precisamos estar tomando todo o cuidado para que não suceda de termos este acidente. Jesus, quando estava lavando os pés dos discípulos, lá em João 13, que chegou aos pés de Pedro, Pedro disse para Jesus: nunca me lavarás os pés. E Jesus, que estava abaixadinho para lavar os pés de Pedro, olhou bem no rosto de Pedro e disse: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Então Pedro disse: ah, Senhor, então, não apenas os pés, mas as mãos e a cabeça. E Jesus disse para ele: Pedro, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto mais está tudo limpo. O que significa? Se você já tomou banho, você tem que dar uma corridinha ali, sujou os pés, não vai tomar banho de novo. Você sabe que você vai lavar só os pés. Como é que nós lavamos os pés? Se Jesus Cristo diz: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo,
significa que eu tenho que estar chegando a Jesus todo o tempo para dizer a Ele que eu tenho parte com Ele. Você tem tirado esse tempo? Você tem buscado ir a Jesus para que você tenha os pés lavados? Olha o que Paulo nos diz em 1 Coríntios 6, no versículo 9 e 10 e 11. Ele diz assim: ou não sabeis que os injustos, quer dizer, aqueles que não foram justificados ainda, não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí ele diz: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavaste, vós vos santificastes, vós fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aqui ele está dizendo que, embora alguns tenham sido ladrões, maldicentes, roubadores, o que for, já foram lavados, já estão limpos. Porém, pode acontecer de sujar os pés. Corra para Jesus Cristo lhe lavar, porque Ele é o seu dono, Ele é o seu proprietário, porque Ele comprou você por um preço tão alto. Ele comprou com o seu próprio sangue. Vá para Ele, conte para Ele o que aconteceu, mas conte a verdade. Porque o pecado, ele nos assedia. Como diz, o pior assédio para mim é o pecado. Porque ele me seduz. Eu gosto das coisas do mundo. Minha natureza é pecaminosa. Então não adianta eu chegar para Jesus e dizer: eu sou tão santinho, mas eu pequei porque fulano... Eu não vou confessar o pecado do outro. Se lembra de Eva? Eva, quando Deus perguntou para Eva, terceira pergunta feita no Éden: o que é isto que tu fizeste? Ela disse: a serpente me enganou. Deus não quis saber. O que é que tu fizeste? O que a serpente mandou fazer, não é que eu estou perguntando. Estou perguntando você. Então, nós precisamos, estamos no começo de um ano novo. Vamos tomar como hábito ir com o nosso dono, o nosso proprietário, o Senhor Jesus, e dizer: Senhor, eu não tenho nada a ver com Adão. Não tenho nada. Eu morri com o Senhor. Eu fui sepultada com o Senhor. Ressuscitei com o Senhor. Eu estou sentada onde o Senhor está. Eu venho aqui para confessar isso e aquilo, e aquilo, aquilo outro. Senhor, eu estou tão absolutamente... Eu me sinto tão incomodada de ter agido assim, mas eu fiz. E agora eu vim ao Senhor para lhe confessar que nem mesmo eu posso explicar a minha tendência e lhe pedir perdão, porque eu sei que o Senhor sofreu. Abre o coração. Abre o coração. Mas isso é preciso que você faça o tempo todo. Antes de você dormir, toma um tempo, 10 minutos, para estar com o seu Senhor, que lhe ama. Você pode chegar para ele e dizer: Senhor, aqui está a fulana de tal, que o Senhor ama tanto, porque é verdade. Não tem como isso dar errado. Ele ama você. Portanto, meu irmão, hoje a sua identificação é com Cristo. Para Adão, a sua identificação, você já morreu. Acabou. Não tem mais. Lázaro ressuscitou.
Você ressuscitou e você já está sentada nas regiões celestiais em Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Até o próximo encontro. Um grande beijo.